Olá, queridas e queridos, né? Que privilégio ter você aqui. Se você está aqui, é porque você já entendeu a importância da sua maternidade e da sua paternidade e quer ver filhos protegidos e blindados, não é mesmo? Para a gente começar, talvez você tenha vindo porque percebeu que de fato perdeu a conexão com os seus filhos, vê os seus filhos isolados, dificuldade na comunicação, aquela comunicação truncada, conversa fria, a obediência que nunca chega como você gostaria, descumprimento de regras e combinados, e parece que na sua casa se instalou um campo de batalha, não é mesmo? Quantas vezes eu também já passei por isso, e aí criei todo esse método para a gente poder mudar a história da nossa casa. Você grita, tenta falar, não ouve, aí grita, ouve menos ainda, depois você se culpa, se frustra, tenta tudo de novo, e a distância entre você e seus filhos só aumenta. Se você reconhece isso, essa mensagem de fato é para você. E eu quero dizer que existe um caminho de volta, um caminho onde você pode se reconectar com os seus filhos e viver o melhor de Deus, mesmo seus filhos sendo adolescentes, que essa é a grande mentira que o mundo vende para gente. Isso não é verdadeiro. Mesmo eles sendo adolescentes, eles podem estar conectados com você. Eu sou Cassi Tardivo, né? Eu tenho mais de 30 anos no campo da educação. Eu vim de base, né, como professor e me tornei essa mentora de mães. Carrego outras graduações e especializações. Sou graduada também em psicologia e tenho especialização em neuroaprendizagem, psicopedagogia, terapia cognitivo-comportamental e dependência tecnológica. Mas estou aqui também como mãe, sou mãe de dois, cristã, e quero compartilhar toda a minha jornada de transformação e experiência que eu tenho com você. Se você quer blindar filhos e pensa, né, já tentei de tudo e não consegui, deixa eu te mostrar então como você fazer isso. Antes de tudo, vamos pensar, né, de uma maneira aberta e geral o que de fato tem acontecido com a nossa geração. São os 4 perigos invisíveis. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver direitinho. E isso foi o que eu percebi cuidando e atendendo em orientação parental e também no direct de tantas mães. Hoje os nossos filhos estão debaixo de fortes influências negativas e nocivas e muitas vezes sendo moldados por isso, não é verdade? Hoje nossos filhos têm perigos silenciosos. Antes a gente via tudo no concreto, hoje esses perigos entram muitas vezes pela tecnologia. E a tecnologia é um dos primeiros perigos que nós enfrentamos no conflito familiar, porque ela sequestra a presença dos nossos filhos e afasta eles de lá. E quando afasta, isola eles muitas vezes no quarto, eles enfrentam contextos de violência, cyberbullying, né? Comparações, eles vão olhando outras pessoas nas redes sociais, em outros lugares e começam a se sentir mal ou se comparando demais. Isso afeta a saúde mental dos nossos filhos, não é mesmo? Você já viu isso? Fora agora os perigos da inteligência artificial, a ética, o moral que está ali. Veja, esses dias a gente viu uma notícia de um menino que tirou a vida porque estava se relacionando com a inteligência artificial. Às vezes a gente acha que eles estão isolados, não querem falar com ninguém, mas isso não é uma verdade. Eles estão nos dispositivos eletrônicos, navegando na internet, se relacionando com outras pessoas. E todo esse convívio com outras pessoas nessas plataformas, nesses cyberespaços, forma também a identidade e o caráter dos nossos filhos. Além do perigo do uso excessivo de tecnologia e de todas essas más influências e narrativas, nós temos também os conflitos que eles vão sofrendo de identidade também na sexualidade. Sou bonita, não sou bonita, a outra é mais linda do que eu, a outra tem roupas melhores do que eu, começam a se sentir feios, feias, comparando, a identidade vai se fragmentando, eles já não sabem quem são, do que gostam, e muitas vezes tudo isso fica muito confuso e a sexualidade não cresce firme, fortalecida, com uma autoestima fortalecida naquilo que eles realmente são e de quem gostariam ser. Tudo isso
afeta a saúde mental. Muitos desenvolvem quadros de depressão, de ansiedade, ficam emocionalmente sobrecarregados com tudo que eles ouvem e veem nesse lugar e sofrem. E às vezes, por conta lá da sua gritaria, por conta de como está a dinâmica familiar e das cobranças excessivas, eles se afastam mais ainda e não querem se abrir com você, que a pessoa ideal é a mãe, né? É aquela que Deus colocou na vida deles para proteger. Mas eles não olham isso, a dinâmica já está ruim, já está estragada, e o que vem então? A quebra de vínculo familiar e o esfriamento espiritual. Não, eles não querem mais orar, não querem mais fazer devocional, não ouvem mais os seus conselhos, porque é um caminho que vai sendo desenhado em todo esse perigo invisível que nós temos dentro dos lares, não é verdade? Esses perigos, eles não avisam para a gente quando chega, eles não são tão visíveis assim. A gente está lá no nosso dia a dia ocupada, fazendo todas as coisas, e eles estão lá nas telas, consumindo, mas todas essas narrativas e influências estão moldando o caráter, a personalidade, né, a espiritualidade, influenciando os nossos filhos a criarem crenças, convicções que quando a gente menos espera, eles não querem ser ou rejeitam tudo aquilo que foi ensinado. Hoje mesmo estava vendo uma mãe aos prantos por causa que o filho foi preso num assalto. E essa mãe chorava e dizia: me perdoem, me perdoem. Imagina a culpa dessa mãe de perder o filho para o crime e talvez ela tenha perdido por esses perigos invisíveis que, sem culpa, ela não discerniu. Talvez faltava conhecimento e repertório. Mas a verdade é que você não está sozinha. Muitas mães sofrem o mesmo, e aqui a gente vem criar um espaço de unidade para fomentar todo esse conhecimento e poder resgatar todos esses filhos. Agora, não dá para não fazer nada. Se você não fizer nada, não tomar uma atitude, não investir tempo, recurso, energia para esse aprendizado, os perigos estão aí, seduzindo seus filhos e fazendo com que eles se relacionem com essas coisas que são nocivas e podem fazer o seu filho quebrar o vínculo com você e com a fé. Mas tem solução. E na mentoria Filhos Blindados, eu ensino o método TEB, que é um método já validado por mais de 700 mães que passaram por esse treinamento e hoje podem testemunhar de como transformou a sua casa, o seu relacionamento com os filhos, reconectando eles, abrindo de volta o coração e tornando o coração do filho uma terra fértil para que eles voltem a ouvir as instruções e orientações das mães, validando a sabedoria, validando a autoridade, querendo o conselho dessas mães e se tornando tanto reconectados à família quanto a Deus e também obedientes, comprometidos com as regras, com os combinados, com os princípios e valores que essas mães ensinam. O método TEB é um método, então, validado, criado por mim, pautado em 4 ações específicas. A primeira delas é tomar consciência. Eu ensino as mães a segurarem a ansiedade, respirarem e tomarem consciência de fato quais são os inimigos. Você precisa enxergar claramente com o que você está lutando. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais do mal, né? No mundo espiritual e no mundo físico, nós lutamos contra o uso excessivo de tecnologia e essas más influências que têm uma narrativa e uma ideias e pensamentos diferentes dos pensamentos da fé cristã, que é o nosso objetivo, a nossa meta e aquilo que sustenta a nossa vida. Depois de você realmente tomar consciência, onde eu coloco ferramentas práticas para você saber, analisar, observar, anotar, listar, entrego todas essas ferramentas para você, você aí sim vai expulsar os inimigos verdadeiros, sejam eles quais forem: agressividade, agressividade física, verbal, esfriamento, indiferença, apatia, né, violências, microviolências, incivilidade
atividades, isolamento, distanciamento, uso excessivo de tecnologia. Quais são os problemas aí da sua casa? Baixa estima, insegurança, medo, orgulho, arrogância. A gente vai ter discernido isso, enxergado isso com muita clareza, e aí a gente cria um plano de ação específico para o seu filho, porque nas mentorias você vai sendo guiada por mim e orientada junto com essas ferramentas. E aí, bem esclarecida e bem orientada, você começa a colocar esse plano em prática, um plano assertivo, direcionado e intencional para expulsar os inimigos verdadeiros. Depois que você expulsar, tiver feito essa faxina, né? Moral, espiritual, comportamental, atitudinal, aí a gente começa a blindar o coração dos filhos de dentro para fora. A gente começa, alcançando o coração deles, colocar princípios eternos e imutáveis e que eles se comprometam com esses princípios de maneira leve, prática e que eles mesmos vão tomando essa decisão junto com você a partir da aplicação das ferramentas e técnicas que eu ensino. Blindando o coração dos filhos, o que acontece? Estabelece uma nova dinâmica relacional entre você e os seus filhos, uma dinâmica de comunicação aberta, fluida, direta, diária, constante, persistente, onde vocês podem falar sobre tudo, conversar sobre tudo, discutir sobre tudo, encontrar acordos e uma nova cultura vai ser estabelecida na sua casa. Uma cultura de alegria, de paz, de leveza, cheia de fé, pautada na palavra de Deus, com direção, presença de ambos e esperança. É o que você deseja, não é mesmo? Eu sei. É o que eu desejava também, por isso criei tudo isso e hoje eu vivo isso. Você pode me seguir lá nas redes sociais e conhecer um pouquinho da minha vida familiar. E tudo aquilo que eu conquistei com muito esforço e conhecimento, dedicação, eu tenho prazer de compartilhar, porque meu desejo é que mais famílias vivam isso, esse contexto de família feliz, que é possível. Quando você entra e conhece o método, não é uma teoria solta, é uma transformação real e verdadeira, baseada em todo esse conhecimento, princípios cristãos e também neurociência. E aí você pode perguntar, né? Será que funciona? Sim, funciona, né? Várias pessoas já dão testemunho e você pode ver isso na prática. E como você vai saber? Entrando no curso, entrando na mentoria e conhecendo. É isso que eu vou apresentar um pouquinho para você. Você vai ter um ano de mentoria, que são vários encontros ao vivo comigo, são 10 encontros ao vivo, onde você vai receber orientação personalizada, vai ouvir histórias de outras mulheres que inspiram e curam, porque quando a gente vai ouvindo a história uma da outra e você vai vendo eu responder e orientar, você vai falar: nossa, eu também passo por isso, eu preciso dessa orientação, isso é importante para mim. Você vai experimentar de um fortalecimento emocional para conseguir aplicar as ferramentas, porque a outra que você ouviu aplicou a ferramenta, deu certo com ela e você vai ser encorajada a fazer o mesmo e também experimentar, né? Vai sair com um posicionamento direto, claro, vai ter uma comunidade aberta de mães para trocar experiências e você vai ver de volta a sua esperança renascer, ok? Vai receber, então, também, além da mentoria Filhos Blindados, que são 10 encontros ao vivo comigo, você vai receber o curso Filhos Blindados, que tem 150 aulas diretas, claras, específicas, né? Em aulas muito específicas, tipo o que é Discord, tá lá uma aula sobre isso. O que é o Twitch, que é esse lugar de presa digital, tá lá explicando para você. Cada aula já você pode buscar esses recursos, aprender sobre isso que os seus filhos estão vivendo, experimentando e ter uma orientação prática para atuar. Lá são divididos em 7 módulos, então você vai ter um módulo de vida espiritual, um módulo sobre vida da criança, módulo sobre vida da adolescência, influências, né, de pessoas e de conteúdos que estão na internet. Vai ter um módulo sobre tecnologia, que são mais de 40 aulas, sexualidade, como falar de sexo, o que falar de sexo, como trabalhar autoestima, como trabalhar a identidade, adoecimento mental, quais são os principais cenários do nosso tempo, TDAH,
ansiedade, depressão, várias coisas que eu coloquei lá um pouquinho para você entender e compreender também, porque eu também sou psicóloga e cristã e mãe. Então, né, por que não? E com quem será melhor aprender, se não com quem tem realmente profissionalização nessa área, especialização para poder te ajudar. Depois tem um módulo sobre ferramentas, onde é uma caixa maravilhosa de ferramentas práticas para você aplicar com os seus filhos. Além disso, você vai receber esse guia de implementação prática em 8 semanas. Começar a mudar a história da sua casa em 8 semanas e tem vários bônus que eu preparei de presente para você. Vamos saber quais são esses bônus? Primeiro, uma imersão de casamento. Porque ao longo, né, das mentorias e das orientações, eu percebi que muitas vezes o marido e a mulher não estão de acordo. Como fazer isso? Como fazer a coisa acontecer? Como orquestrar, né, o casamento e tudo isso. Então, nessa mentoria, 100 primeiras pessoas que adquirirem, né, a mentoria Filhos Blindados vão receber essa imersão, onde você vai entender como o casamento impacta o comportamento dos filhos, você vai aprender a lidar com as diferenças de visão entre o pai e a mãe. O marido pensa uma coisa, a mulher outra. Como lidar com isso e continuar tendo uma educação que seja frutífera e assertiva, né? Você vai receber conselhos bíblicos e práticos para restaurar o respeito, a comunicação e a parceria no lar da educação dos filhos, fortalecer a sua identidade como esposa e mãe, sem se anular, sem se sobrecarregar, e também vai ajudar a lidar com as questões do marido para educar os filhos. As 50 primeiras ainda vão receber esse curso de identidade blindada, que é um curso que eu não comercializo mais, você já imagina por quê, não é verdade? Porque a gente corre o risco de tantas coisas ali, mas eu faço questão de oferecer para as primeiras mães decididas, porque ele é um divisor de águas a respeito de uma identidade blindada. Ele vai mostrar para você as bases epistemológicas. Qual é o pensamento filosófico, né, desse mundo imoral e qual é o pensamento bíblico. E você vai saber olhar para esses dois pensamentos e discernir sobre as principais narrativas do tempo presente, do tipo, todo tipo de amor vale? Qual a visão do sexo no mundo e na Bíblia? Uma visão utilitarista e uma visão relacional. E você vai ter argumentos práticos para combater as ideologias desse tempo presente. Cada aula é uma aula como aplicar, uma aula como aplicar, uma aula como aplicar. Então, esse curso é maravilhoso. Aliás, líderes, profissionais da área de educação, de assistência social, de saúde, lideranças cristãs deveriam fazer esse curso, ele é fundamental. Mas não vem só isso, eu ainda vou dar uma masterclass obediência que vem do coração, que é a diferença entre a obediência situacional e a obediência comprometida. Como conquistar a obediência que flui de dentro para fora no coração dos seus filhos? Quais as atitudes que vão fortalecer e quais as atitudes que vão sabotar a autoridade no seu lar, como aplicar limites com respeito e firmeza. Eu não estou falando de psicologia positiva, mas eu estou falando de princípios bíblicos sem perder o relacionamento. Mas princípios bíblicos que não fiquem só no Efésios 6, honra teu pai e tua mãe, isso pode, não pode, isso é de Deus e não é de Deus. Eu vou ensinar como falar tudo isso de uma maneira prática e ensinar, e como disciplinar de uma forma bíblica, mas inteligente, sábia e construtiva. E não só isso, você vai ter uma comunidade no WhatsApp de mães, onde eu vou mandar áudios todas as semanas com conteúdos exclusivos de direcionamento sobre comportamento, rotina, fé, vínculo, desafios semanais para fortalecer sua conexão com os filhos, lembretes de encorajamento para você não desanimar diante das situações e alguns reforços espirituais para você continuar juntinha. Que maravilha, né? Tudo isso na mentoria Filhos Blindados para você poder blindar os seus filhos com muita intencionalidade. Só que as vagas são limitadas. Por quê? Porque eu não vendo mentoria e acompanhamento de baseada. A gente não tem isso por objetivo, nem eu, nem a minha equipe. Nosso objetivo é acompanhar, assessorar, cuidar,
tratar e ver o resultado da sua família restaurada. É um acompanhamento mesmo de perto. Então, as vagas têm que ser limitadas e cada turma tem um número de vagas. Eu espero que você já esteja nessa daqui bem decidida a caminhar juntinho com a gente, certo? Bora juntas? Vamos? Ah, você deve estar pensando, né, aqueles pensamentos: "Ah, quanto vai custar?". Eu te digo que o investimento que você faz na vida dos seus filhos, de fato, não tem preço, não é mesmo? Quanto vale a vida dos nossos filhos? Eu não saberia calcular. Eu não sei dizer quanto vale o Theo, quanto vale a Elô, mas eu sei que, né, valeu cada investimento meu de conhecimento, de dedicação, investimento psíquico, espiritual para compreender e entender a realidade do tempo presente que eles nasceram para poder blindá-los. Hoje, quando eu vejo meu menino de 18 anos me beijando, me abraçando, dizendo que me ama, pedindo perdão quando erra, envolvido nas tarefas domésticas, sendo proativo, tendo visão de serviço, dizendo: deixa que eu lavo, deixa que eu limpo, mãe, vem cá, vamos fazer isso juntos, querendo passear comigo, e minha filha de 9 fazendo o mesmo, eu tenho clareza que não tem preço, mas eu sei quanto custaria perder eles para o mundo ou ver os meus filhos abaixo do desenvolvimento integral que eles têm hoje. Eu não imagino o que é ver um filho enfiado num videogame o dia inteiro. Deve ser muito dolorido. Eu não imagino o que é ter um filho desprezando a mãe, não querendo, rejeitando, não ouvindo, ou um filho desejando todas as coisas do mundo e levantando os ombros para todas as vezes que você pede para fazer um devocional ou para uma oração. O custo disso deve ser terrível. E só quem perde os filhos para o mundo sabe o preço que isso tem. De culpa, de arrependimento, de querer voltar atrás, mas não tem como, porque o tempo não volta, né? E quanto vale investir? Eu não sei quanto vale para você, porque o valor é algo individual. Mas se eu falar quanto vale em termos profissionais aquilo que eu dedico nesse curso, chega em torno de R$ 6.000. Todo esse pacote, né, ofertado nessa mentoria que nós damos de nome Filhos Blindados. As mentorias saem por volta de R$ 3.500, que é o tempo que tem comigo no atendimento individual. O curso, né, que são as 150 aulas, nós comercializamos ele já há um tempo por 997. A imersão de casamento por R$ 500. A de obediência também custa em torno de R$ 500, porque é em grupo e ainda assim está bem acessível, porque o material de lá é fenomenal, né? O curso Identidade Blindada, 347 custa, e eu sei o depoimento das mães que perderam os filhos para essas ideologias do tempo presente, não é mesmo? Eu sei quanto vale tudo isso, mais as ferramentas, suporte, o acompanhamento com você. Esse é o valor que eu muitas vezes entrego todo esse tempo de dedicação. Mas você que entrar na mentoria Filhos Blindados não vai precisar desembolsar esse investimento financeiro. Por quê? Porque ainda assim é em grupo e a gente consegue atender um maior número de pessoas com a mesma qualidade, né? É um caminho completo de 10 encontros, um ano de acesso, e vai custar para você por apenas R$ 3,27 por dia. Eu não sei quanto isso vale para você, mas no meu entendimento, eu com certeza faria o investimento de R$ 13,27, mais o tempo e a dedicação para impedir que os meus filhos passem por situações desagradáveis ou caiam nessas armadilhas que a gente vê todos os dias filhos se perdendo. Você conhece filhos de pessoas ao seu redor assim, que se perderam, se desviaram, ou já têm decisões e comportamentos que você fala: que pena, eu não desejo isso para os meus filhos, pois é só isso mesmo que nós vamos entregar por apenas R$ 13,27. São 12 parcelas de R$ 119,46 ou à vista R$ 1.197. 13,27 por dia para ter todo esse acompanhamento, né?
qualificado, especializado, um grupo de pessoas junto caminhando com você. O que muda na vida de uma mãe é uma decisão. Qual filho que foi bem-sucedido e não dependeu da decisão de uma mãe investir nesse filho? Investir em tantas coisas, a gente investe numa boa escola, numa boa roupa, num inglês, a gente investe em tantas coisas periféricas e materiais e a gente tem pouca iniciativa para investir naquilo que é eterno, que é o caráter, a formação da identidade e a vida espiritual dos nossos filhos. Mas isso são atributos invisíveis e você só vai ter condições de fazer isso aprendendo sobre recursos, sim, imutáveis, né? Subjetivos também, para poder aplicar. Né? Fazer uma receita de um bolo tá lá fácil de fazer, mas cuidar da alma e assessorar, de fato, a gente precisa de alguém que ande junto com a gente. E tudo isso tem um valor imensurável de resgatar os nossos filhos todos os dias. Para quem adquirir nas primeiras 24 horas, vai ganhar 2 anos de acesso. É como se você ganhasse 2 cursos. Por quê? Porque eu sei que o tempo é corrido, né? E quem realmente está propensa a fazer tudo isso, quer mesmo blindar os filhos, precisa aí de um tempinho a mais. Então, eu estou oferecendo 2 anos de acesso para você. As inscrições estão abertas, as vagas estão aí, e o meu convite para você é: venha. Venha mudar a sua história, venha viver o melhor no seu relacionamento com os seus filhos, mude a sua história, mude a sua vida, tenha uma família de acordo com o que Deus promete para você em João 10:10, uma vida abundante de alegria, paz e gozo. Tenha o prazer de olhar os seus filhos e falar: Uau! Deus me abençoou e eu tive decisões e fiz um bom trabalho. E eles são a minha herança, são fruto do meu trabalho. E Deus vai visitá-los até 1000 gerações, frutificando. E meus filhos serão influentes nessa terra, blindados e influentes. Se é isso que você deseja, clique agora no link e venha fazer parte dessa mãe de mulheres e mães intencionais que blindam os filhos. Um grande beijo, será um privilégio caminhar com você e eu espero você para que você viva o que diz lá em Isaías 65: os nossos filhos não serão para perturbação. Venha resgatar a conexão hoje mesmo, clica aqui, espero você.